Olá, turma! Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na nossa última aula, a gente vimos sobre as rochas, a constituição da rocha e os tipos de rochas que nós encontramos, ok? Então, relembrando um pouquinho, as rochas são, no caso, são agrupamentos, né? São um conjunto, no caso, de minerais que, no caso, faz parte, no caso, constitui, que forma a nossa crosta terrestre, certo? Então, o agrupamento de minerais que está na nossa crosta terrestre forma-se as rochas, ok? E temos três tipos principais de rochas, que são as rochas ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, ok? Lembrando que todas as rochas, elas no caso estão provenientes do resfriamento do magma, tá? Proveniente do nosso manto terrestre. Então, dando continuidade, nós iremos agora ver a questão do solo, tá? Nossa aula de hoje vai ser sobre o solo, como o solo está formado, sua constituição, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, você já parou para pensar qual a importância do solo? Pare aí um momento e pense, para que o solo serve? Qual a sua importância para todos os seres vivos, tá? Incluindo nós humanos. Então, vamos lá. Primeiramente, solo, uma de suas importâncias é que ele é o responsável por nos fornecer alimento, tá? Porque é através do solo que nós fazemos nossas plantações e onde nessas plantações é servido de alimento para todos os animais, tá? Incluindo os seres humanos, como é o caso da nossa agricultura. O solo também, ele é responsável, né? Ele é importante porque ele é abrigo para muitos animais, ok? Então, tem vários animais, como vocês estão vendo na foto, certo? Nessas fotos aí embaixo, tá? Tem animais que fazem, no caso, do solo seu abrigo. O solo também, ele abriga raízes das plantas. Então, para se fixar em um local, as plantas, no caso, lançam suas raízes para ficarem presas ao solo. E é através, no caso, do solo, onde essas plantas, elas vão tirar todos os nutrientes e a água que é necessário para ela, no caso, se reproduzir e dar o alimento para os animais. E também uma outra importância do solo, tá? Que ela é fundamental para o ciclo da água, certo? Então, no ciclo da água, onde, no caso, essa água que penetra no solo, ela chega aos rios e lagos, que por sua vez, essa água, ela escorre para o mar, certo? Ou então evapora. Então, todo esse caminho onde o solo, no caso, onde a água percorre no solo, tá fazendo parte desse ciclo dela, tá renovando sempre a água no nosso planeta. E, no caso, né, voltando, o solo, no solo, no caso, que cresce, né, as plantas, onde essas plantas, no caso, servem para nós e todos os outros seres vivos, e nele, e também é no solo, né, onde desenvolvemos a agricultura e a pecuária e obtemos matérias-primas para inúmeros produtos que utilizamos no nosso dia a dia, certo? Então, dessa forma, devemos compreender como o solo se formou, ok? Do que ele é constituído e quais os cuidados que devemos ter para preservá-lo. Porque o solo, ele é um recurso natural, só que ele é um recurso, certo? Que não é renovável. Então, algo que não é renovável, se caso acabe, ele desaparece,
certo? Então, muitos acham que, mesmo destruindo o solo, ele vai se renovar, mas não é bem assim, tá? O solo, ele é um recurso não renovável. Por isso que nós temos que sempre preservá-lo e conservá-lo, porque nós dependemos diretamente ou indiretamente dele, tá? Então, aqui nós vimos, né, umas principais importâncias do solo, ok? Então, adiante, nós vamos ver o que seria o solo. Então, o solo, ela é a camada mais superficial da crosta terrestre. Lembra que nós vimos nas aulas anteriores que o solo, que a crosta terrestre, internamente, ela é dividida em 3 partes: crosta, manto e núcleo. Então, a crosta terrestre, né, é a parte mais externa da Terra. E é nessa parte mais externa da Terra que se tem o solo. Então, a crosta, o solo seria essa camada mais superficial da crosta terrestre. Então, em cima da crosta terrestre, né, mais superficialmente, é onde fica o solo, tá? E o solo, ele é constituído por matéria mineral. Essa matéria mineral, por exemplo, pode ser areia e argila, e também é constituída por matéria orgânica. De onde vem essa matéria orgânica? Ela vem de restos de plantas e animais, ok? Então, solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, certo? E é constituído por matéria mineral e matéria orgânica, tá? Lembrando que nem todos os solos são iguais, ok? Então, o nosso planeta, ele é enorme. Então, nem todos os solos que constituem, certo, a litosfera do nosso planeta, eles são iguais, tá bom? E para a gente analisar um determinado tipo de solo, nós temos que verificar algumas características, que são elas: cor, tá? Existem solos de diversas cores, tá? Existe solo com texturas diferentes. Se você pegar o solo, você vai sentir que a textura dela é diferente, tá? Como, por exemplo, você pega um punhado de areia e um punhado de argila. Se você, no caso, sentir, você vai verificar que elas possuem texturas diferentes. Uma outra característica também que diferencia o solo do outro é sua consistência, tá? Se no caso ele é duro, se ele é macio, certo? Se ele é mais maleável ou não, ok? E uma outra característica é porosidade. Essa porosidade, no caso, é se quando você coloca água, né, tipo na chuva, enfim, se esse solo ele permite que há uma circulação de água dentro dele, tá? Se o solo for mais poroso, então quer dizer que ele permite que a água circule dentro dele. Se esse solo não for poroso, a água, no caso, não tem a capacidade de ficar circulando dentro de suas partículas. E, por último, certo? Uma outra característica é a permeabilidade. Mais à frente, quando a gente formos falar de tipos de solo, iremos focar muito nessa parte de permeabilidade, ok? Então, vai surgir muito essa característica ao longo da apresentação. Então, a permeabilidade, certo? É a capacidade, no caso, que a água tem, que o solo tem de deixar a água passar por ela, ok? Então, olha só. Porosidade é se a água circula ou não pelo solo, e a permeabilidade é se o solo, no caso, deixa passar água por ele ou não, ok? Dentro dessas características, quando se analisa, tá? Então, vê-se que se esse solo é bom ou não para a agricultura. E se nós não temos solos sempre iguais, ok? Então, quer dizer que existe solo, por haver essa diferença entre solos, então também haverá solos
que são favoráveis, que são bons para a agricultura e outros que não são, ok? Então vamos lá. Vimos agora o que é solo, né, isso e suas principais características para determinar qual tipo de solo. Agora nós iremos ver como é que o solo se forma, tá bom? O solo, ela nada mais é que a destruição, no caso da rocha. Lembra que nós temos a rocha, que no caso foi formada a partir do resfriamento do magma. Então, durante milhares de anos, as mudanças de temperatura, a ação do calor, da chuva, dos mares e do vento fizeram com que as rochas fossem se transformadas em pedaços cada vez menores. Então vejam, né? Imagine assim, um bloco de rocha enorme e com a ação da natureza, tá? Esses pedaços, essa rocha começou a se quebrando e transformado em pedaços cada vez menores e diminuindo, cada pedaço diminuindo, ficando cada vez pequeno, menorzinho. E através disso, certo? Com essa transformação, com essa quebra dessa rocha em pedaços menores, isso originou a parte mineral do solo, ok? Essa parte mineral do solo, ela começou, no caso, a se juntar com restos de vegetais, tá? Decompostos por micro-organismos. Então, esses restos de vegetais, tá? Como pedaços de planta, como galhos, flores, folhas, frutos, certo? Então, pedaços, restos de plantas, então, começaram, no caso, a se misturar com a parte mineral do solo. Lembre, a parte mineral do solo, tá? Que, no caso, são os pedaços menores da rocha e a parte, no caso, orgânica, a parte vegetal, que são restos de plantas. Então, esses restos de plantas começaram a se incorporar na parte mineral do solo, ok? Assim, o solo começou a ser capaz de reter a água, permitindo assim o desenvolvimento e a manutenção de plantas e outros seres vivos no solo. Então, o solo, como aqui mostra a imagem, temos a rocha, né? Somente a rocha. Com o passar do tempo, com a ação da natureza, das chuvas, certo? Do vento, as diferenças de temperatura, então essas rochas começaram a se transformar, começaram a se degradar, tá? Nesse segundo aqui, nessa sequência aqui, certo? Temos aqui primeiro a rocha aqui, esses solos jovens. Então a gente vê que a rocha, não temos mais uma rocha inteira, nós temos a rocha e pedaços dela. Então esse solo aqui, com a ação da natureza, ela começou a se transformar aqui em pequenos pedaços, tá? Esses pequenos pedaços, com o passar do tempo, lembrando que para se formar um solo precisa de milhares de anos, não é algo rápido, tá? Então, são milhares de anos para se formar um pouco de solo. Então, essa parte mineral aqui, que no caso é esses fragmentos de rocha, tá? Começaram a se juntar com restos de vegetais, certo? Restos aqui de seres vivos, formando, no caso, a parte orgânica do solo. Então, nessa última imagem aqui, que representa aqui como solo maduro, que nós vemos aqui várias camadas de solo, tá? Nós temos aqui a rocha. Se você for reparar aqui, essa representação do solo maduro, com somente aqui a rocha, nós vimos que nesse solo maduro aqui, a rocha, ela diminuiu, certo? De tamanho. Por quê? Ela foi se despedaçando, se transformando cada vez mais em pequenos pedaços. Então, aqui nós temos uma rocha, um solo, ok? Que, no caso, é o conjunto da fragmentação, certo? Dessa rocha,
que é a parte mineral, e também com restos de vegetais, tá bom? Então, o espaço entre as partículas que formam o solo, esses espaços, tá? Elas são preenchidas por ar e por água. E é nesses espaços que fica dentro do solo que diversos animais, como minhocas e muitos insetos, também podem, certo? Viver dentro desse solo, tá? Então, é nesses espaços. E esses animais, eles são importantes agentes de redistribuição de materiais, tá bom? Porque, no caso, devido a esses animais que vivem nesses espaços, é que nós temos certo? A distribuição aqui de oxigênio dentro desse solo e também distribuição de minerais, que são, no caso, necessários para todo o restante dos outros seres vivos. Então, nós vimos aqui como, no caso, o solo é formado, ok? Então, o que é o solo, né? Resumidamente, o que é o solo? É a camada mais externa, né, mais superficial da crosta terrestre. E como esse solo se forma? Esse solo se forma, né, devido, no caso, à degradação dessa rocha, juntamente com restos de animais, restos de vegetais. Tá bom? Agora, nós iremos ver, né, uma outra parte também, um outro exemplo de formação de solo. A rocha, no caso, ela se fragmenta, ela se transforma, no caso, em pedaços menores, tá? Essa fragmentação da rocha, ela, no caso, é causada pelo intemperismo. Agora, o que seria intemperismo, tá? O intemperismo, no caso, ele como vem aqui, ó, é o conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que causam desgastes e degradação e desintegração das rochas e formações do solo, ok? Então, todo o processo, tá, que resulta na degradação da rocha se chama intemperismo, tá? Então, se você for falar a rocha sofreu intemperismo, você está dizendo o quê? Que essa rocha está passando por processos de desgaste, processo de desintegração. Então, o desgaste e a desintegração da rocha se chama intemperismo. E esse intemperismo pode ser do tipo químico, do tipo físico ou do tipo biológico, tá? O intemperismo do tipo físico, certo? Ele é aquele que ocorre a fragmentação da rocha. Não altera os minerais da rocha, não, ok? É somente a quebra, realmente, dessa rocha. Então, esse é o físico, que ele é causado normalmente pela variação de temperatura e de pressão, ok? Aí, com isso, as rochas, no caso, vai se dilatando, isso favorecendo a sua fragmentação. Já o intemperismo químico, ele ocorre por meio de reações químicas, tá? Que vem através, geralmente, por ventos, da água e também da mudança de temperatura. O intemperismo químico, ele altera os minerais dessa rocha, certo? Então, se está alterando a composição química dessa rocha, então é intemperismo químico, ok? E por último, intemperismo biológico, certo? Esse tipo de intemperismo, ele é provocado através, no caso, principalmente da decomposição dos seres vivos, como bactérias, raízes de plantas e alguns animais, tá? Favorecendo, assim, a transformação das rochas e o enriquecimento do solo. Lembra lá que as rochas, no caso, que o solo é formado, no caso, pela fragmentação das rochas e pelos restos
de seres vivos, restos de vegetais. Então, quando o ser vivo, ela no caso, faz parte do processo de formação do solo, então está ocorrendo intemperismo biológico, porque os seres vivos estão envolvidos aí para a formação desse solo. Então, quando há esse processo que envolve ser vivo na produção do solo, então se chama intemperismo biológico, ok? Intemperismo químico, esse tipo de intemperismo, né, ele vai alterar os minerais da rocha, e o intemperismo físico, ele no caso é a parte que vai no caso só ajudar na fragmentação, só na quebra dessa rocha, certo? Então, intemperismo é todos os processos que causam desgaste e desintegração das rochas para formar o solo, ok? Vamos lá. Agora, nós vamos ver, no caso, essa interação. Sabe, na natureza, no meio ambiente, nada vive isoladamente. Sempre um está dependendo do outro. Sempre há uma interação, há uma relação, ok? A gente não vive, no caso, sem outro ser vivo. Então, existe uma interação, existe uma relação, tá? Entre o solo e os seres vivos. Então, existe uma relação entre aquilo que é vivo com aquilo que não é vivo, tá? Então, no solo habitam várias espécies de seres vivos. Alguns desses seres vivos passam a maior parte do tempo dentro de galerias, né? Que no caso eles escavam essas galerias, como é no caso aqui das minhocas, das topeiras, certo? As formigas também. E elas vivem no interior desse solo. E para muitas dessas espécies de seres vivos, o solo serve de abrigo. Lembra lá na nossa primeira no primeiro slide, vem falando assim qual a importância, né? Qual uma das importâncias do solo, né? Que uma das importâncias é servir de abrigo, tá? E também como fonte de alimento, onde é desse solo que se retira o alimento, tá? E também como refúgio, certo? Para abrigar, se refugiar, se proteger de predadores, tá? E servir como proteção. Então, existe uma relação. Quando nós vimos a importância do solo, nós vimos que muitos seres vivos, eles dependem do solo. Quer dizer, todos, né, dependem do solo. Até no caso, para construir nossas casas, nós seres humanos precisamos do solo para fazer nossas plantações, certo? Para nos alimentarmos. Construir nossas casas, certo? Para nos proteger, para nos abrigar, para servir como proteção, tá? Então, no meio ambiente, então os seres vivos, eles interagem e eles se relacionam com o solo, pois eles precisam diretamente desse solo, ok? Então, vamos lá. Partimos agora para ver, no caso, a composição desse solo, tá? Vimos a importância dele, vimos o que é e como ele está formado, ok? Então, nós vamos ver de que esse solo é composto, tá bom? Então, a maioria dos solos, eles no caso são formados por partículas de areia, de argila e de calcário, tá? Que essa argila, areia e calcário, ele veio provenir da fragmentação das rochas, ok? E também o solo também é composto de matéria orgânica, tá? Como essa matéria orgânica vem através de fezes de animais ou partes de plantas, tá? Como as folhas, galhos, o caule, fruto, tá? Então,
essa decomposição desses seres vivos, juntando com a parte mineral que veio das rochas, compõem o solo. Tá bom? Então, com isso, nós podemos dizer que o solo é composto de uma parte mineral e uma parte orgânica, tá? A parte orgânica do solo, a gente, no caso, chamamos de humus, tá bom? Humus, no caso, é toda a parte orgânica do solo. E essa parte orgânica é formada através de decomposição, né? Através de restos de seres vivos, tá bom? Então, se perguntar do que o solo é formado, aí você vai dizer o quê? O solo é formado de uma parte mineral e uma parte orgânica, tá? Aí se perguntar a outra, né? E de onde vem essa parte mineral? Aí você vai dizer o quê? A parte mineral vem, no caso da degradação, vem da fragmentação das rochas. E a parte orgânica vem de onde? A parte orgânica vem da decomposição de seres vivos, tá? Ou de seus resíduos, como no caso, as fezes. Tá bom? Então, voltando aqui. Então, o solo, se vocês imaginarem, temos aqui, essa imagem aqui ao lado. Temos aqui, certo? Uma imagem. E se vocês prestarem atenção, existem camadas. Tá vendo? Temos aqui um pedaço da rocha. Depois temos aqui uma rocha inteira, tá? Depois temos aqui uma rocha que está começando a se fragmentar. Ela já está em pedaços. Se a gente for mais acima, nós vimos que temos uma outra camada aqui meio vermelha, certo? Numa cor já diferente, então já com fragmentos de rocha. Estão vendo? Se você prestar mais atenção acima, temos uma outra camada, que já é aqui uma camada meio já amarelo e com poucos fragmentos de rocha, tá? E acima nós temos aqui uma camada aqui mais escura, tá? E a outra aqui, essa camada onde temos, no caso, toda a vegetação. Onde nasce, né? Onde cresce toda a vegetação. Então, se vocês prestarem atenção, nós temos aqui partes do solo, uma sobre a outra, tá? Então, os solos, eles apresentam camadas horizontais. Essas são chamadas camadas horizontais porque eles estão uma sobre a outra. Então, é uma camada deitada sobre a outra, tá? Uma em cima da outra, formando camadas, tá bom? Então, cada camada, ela é diferente. Então, diferente em cor, em textura, em composição, em permeabilidade, em porosidade. Lembra lá daquelas características para a gente identificar o solo? Então, cada camada dessa apresenta uma característica diferente, tá? Lembrando que nem todo o solo ela vai apresentar todas as camadas existentes. Tem solos que apresentam algumas camadas, certo? Tem outras que apresentam todas, tem outras que apresentam só umas e outras não, tá bom? Lembra que os solos são diferentes? Que nem todos os solos são iguais? Então, se nem todos os solos são iguais, então, consequentemente, ele não vai apresentar todas as camadas, tá? Então, ao conjunto, a gente viu aqui que o solo ele é formado por camadas. E cada camada, o conjunto de todas as camadas do solo, ela recebe o nome de perfil do solo, que
ao conjunto de horizontes dá-se o nome de perfil do solo. Esse nome aqui, esse termo aqui, horizontes, é a mesma coisa que camadas. Se você for ver, analisar ou ver em um livro, muitas vezes ele vem dizendo camada, as camadas do solo, ou então os horizontes do solo, certo? É a mesma coisa, tá? Os horizontes do solo são essas camadas aqui. Então, ao conjunto de camadas, ao conjunto de horizontes, dá-se o nome de perfil do solo, ok? Então, resumindo, tá bom? Como os solos, no caso, não são todos iguais, pode existir aqueles que não apresentam todos os horizontes, como eu falei anteriormente, né? Pode ser como, né, os solos não são iguais, eles podem apresentar camadas diferentes, tá? Eles podem apresentar algumas camadas e outras não. Se vocês prestarem atenção aqui, em cada camada vem apresentando uma característica deles, tá bom? Então, essa camada aqui, mais interna, ela se chama rocha matriz, tá? Ou rocha mãe. Por quê? Porque foi a partir, no caso daquela rocha, que originou as camadas do solo, ok? E assim, cada camada ela vai apresentando uma característica diferente, tá bom? Então, o solo, eles são formados por parte mineral e parte orgânica, tá? Onde esse solo, eles estão organizados em camadas horizontais, onde essas camadas também podem ser chamadas de horizontes do solo, tá bom? E o conjunto dessas camadas, o conjunto desses horizontes se chama perfil do solo. Então, se você for analisar um perfil do solo, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar analisando cada camada dessa, ok? Então, ao conjunto de horizontes, ao conjunto de camadas, dá-se o nome de perfil do solo, tá bom? Então, como existem diversos tipos de horizontes, como existem diversos tipos de solo, então a gente vai ver agora 4 principais tipos de solos, tá bom? Que são os solos mais comuns, tá? Mais utilizados. Então, vamos lá. Tá? Para se determinar o tipo do solo de uma região, a gente precisa, no caso, analisar os seguintes fatores, tá? As características climáticas da região, tá? Porque o clima interfere muito no tipo de solo, certo? Porque o clima, ele, no caso, com a questão climática, vai mudar a temperatura. Então, a mudança da temperatura vai alterar o solo, tá? Então, para se analisar o tipo de solo de uma região, a gente tem que ver as características climáticas desse lugar. Uma outra característica, certo, um outro fator que também deve ser investigado para se determinar o tipo de solo da região é a vegetação do local, tá bom? Também o tipo de rocha que deu origem a esse solo. Porque a rocha não são agrupamentos de minerais, então o tipo de solo também vai ser de acordo com o tipo de mineral que formou aquela rocha, tá? Então, se for uma rocha que seja rico em ferro, né, um mineral ferro, então esse solo, a sua maior parte vai ser constituído de ferro, tá bom? Então, saber o tipo de rocha que deu origem àquele solo também é um fator determinante para saber o tipo de solo. Uma outra característica certa seria a textura,
se esse solo é mais seco, se ele é mais macio, tá? Se ele é mais molhado, tá bom? Uma outra também é a permeabilidade do solo. Lembra lá do termo permeabilidade? Que ele, no caso, nos diz se o solo, no caso, ele é capaz de penetrar, certo? A permeabilidade, que no caso é uma propriedade que o solo tem, no caso de deixar que algum líquido, né, alguma substância líquida infiltre nele, tá? Então, saber a permeabilidade do solo, saber se aquele solo, ele no caso permite que a água escorra ou que a água, no caso, infiltre. É também uma característica que determina o tipo do solo. E aqui por último, certo? Uma outra característica, um outro fator, é a quantidade de material orgânico que esse solo, no caso, possui. Se um solo ele tiver muita matéria orgânica, tá? Quanto mais matéria orgânica, mais escuro é aquele solo, tá? E quanto maior a quantidade de material orgânico, mais fértil esse solo será, tá bom? Porque esse material orgânico, que é o humus, ele é rico em minerais, em nutrientes para as plantas, tá bom? Então, se um solo ele é pobre em material orgânico, então ele é pobre em nutrientes, ok? E de acordo com todos esses fatores, quando você analisa, tá? O solo ele pode ser classificado como solo arenoso, solo argiloso, solo calcário ou solo umífero, tá? A partir de agora a gente vai ver algumas características que determinam cada tipo de solo desse, tá? Então vamos lá. Começando por solo arenoso. O solo arenoso é um solo que ele é rico em areia, tá? Cerca de 70% desse solo ele é areia, tá bom? Então a sua maior parte, né, as suas partículas é formado por areia. Tipo aqui na imagem, um exemplo de solo arenoso é o solo das praias, tá? Aquelas dunas, tá bom? Então, são solos arenosos. Se vocês pegarem, né, a areia da praia, vocês vão ver, no caso aqui, a textura dela, ela é mais áspero, sabe? É seco, tá? Você, no caso, consegue separar os grãozinhos do solo, certo? A areia, né? A areia da praia. Por que a areia da praia? Porque esse solo é formado em sua maior parte de areia. A gente fala areia da praia, tá? E essa areia, ela pode ser fina ou pode ser grossa, tá? Dependendo do local. E normalmente ela é na cor clara, tá bom? Uma outra característica do solo arenoso é que eles são permeáveis. Isso quer dizer o quê? Que ele deixa esse solo, ele deixa com muita facilidade a água se infiltrar nele, ok? Se você, tipo, choveu na praia, você, no caso, não vai ver aquela poça de água em cima da areia. Você vai ver o solo molhado, tá? Mas você não vai ver a água, certo? Ali formando poças naquele local. Por quê? Porque a areia, certo? O solo arenoso, ele é permeável, ele é muito permeável. Então, ele permite que a água se infiltre muito rapidamente, tá? Dentro desse solo, ok? Por ele ser muito poroso, ou seja, poroso é quando as partículas que formam esse solo, eles estão muito separadas uma da outra. Então, fica vários espaços entre um grão e outro. Então, ele fica
com muito espaço para essa água, no caso, se infiltrar. Imagine uma esponja de lavar louça mesmo, certo? A esponja, ela é porosa, ela contém poros. E se você, no caso, colocar água nessa esponja, o que é que vai acontecer? A água, no caso, ela vai se infiltrar dentro dessa esponja, por causa dessa porosidade que a esponja tem, tá bom? Então, é a mesma coisa que acontece no solo arenoso. Ele é muito poroso, tá? Então, ele existe, né? Dentro dele existem vários poros que faz com que essa água infiltre, tá? Então, se a água está infiltrando muito rapidamente, então quer dizer que esse solo, ele é permeável, tá bom? E esses solos, eles não são bons para a agricultura. Por que eles não são bons para a agricultura? Porque eles são solos que são pobres em nutrientes, tá bom? E são poucas as plantas que conseguem sobreviver a esse tipo de solo. O exemplo, no caso de planta que consegue sobreviver a esse solo são os coqueiros e palmeiras, né? Por isso, em áreas de praia, é muito comum a gente ver coqueiros, porque, no caso, é uma das plantas que consegue sobreviver, né, a esse tipo de solo, tá? Porque esses solos arenosos, eles absorvem essa água muito rápido, então a planta, no caso, tem que também, já que ela precisa de água, ela tem que absorver também a água muito rápido para conseguir se desenvolver, tá? Então, solos arenosos, tipo de solo arenoso, solo de praia. São solos que são muito permeáveis, tá? Mas que eles são pobres em nutrientes e não são bons para a agricultura, tá? São solos, no caso, macios e com cor clara, tá? Constituído, em sua maior parte, de areia. Então, vamos lá. Depois do solo arenoso, nós temos o solo argiloso. Lembram? Quando chove, nas ruas que não são asfaltadas, fica aquele lamaceiro todo. É lama para todo lado. Então, essa nossa laminha lá é porque que fica no solo, é porque aquele solo é do tipo argiloso, tá? Então, esse solo argiloso é diferente lá do solo arenoso, que as partículas dele são muito separadas uma da outra. Então, no solo argiloso já é o contrário. As partículas, elas são muito finas, certo? E são muito próximas uma da outra. E por ela ser muito próxima uma da outra, então ela não permite que a água se infiltre rapidamente dentro dela. Então a água vai se infiltrando bem lentamente nesse solo. E se a água está se infiltrando lentamente, então vai formar poças de água, certo? Poças de lamas em cima desse solo, tá? Porque já que esses grãos, essas partículas da areia estão muito próximas uma da outra, então fica com pouco espaço para a água infiltrar. Então ela vai acabar se acumulando em cima desse solo, formando as poças de lama. Tá? Então esse solo argiloso, ele é pouco permeável, tá? Isso, no caso, deixando o solo sempre alagado. Esse tipo de solo, ele contém muitos nutrientes, tá? Porém, eles não são bons para a agricultura, apesar de ele ter muitos nutrientes. Por quê? Porque quando chove, quando esse solo aqui fica molhado, muito molhado, certo? Ele fica escorregadio, fica pegajoso, certo? Fica com muita água e as plantas não conseguem captar os nutrientes no solo, tá? Porque elas não conseguem fixar
direito suas raízes nesse solo. E depois, quando no caso parou de chover um tempo, tá? E ficou seco, o que é que acontece no caso com o barro quando ele seca? Ele fica duro, tá? Então, se ele fica muito duro, então as plantas, no caso, têm dificuldade em se fixar nesse local. Então, para a agricultura, esse tipo de solo aqui, ele no caso não é favorável, certo? Para se plantar num local desse, tá? Porque quando está muito molhado, ele fica, no caso, sempre alagado e pegajoso, e quando esse solo seca, ele fica muito duro, tá bom? Porém, esse tipo de solo argiloso, apesar dele não ser bom para a agricultura, muitas pessoas utilizam esse solo para na confecção, certo? Dentro da indústria, esse tipo de solo é utilizado, né, para fazer telhas, fazer tijolos, fazer vasos, tá? Filtros de água, fabricação, no caso de utensílios de cozinha, né, doméstico, como pratos, xícaras, copos, canecas, tigelas, tá? Alguns tipos de louça, né, porcelana, tá bom? Então, mesmo que esse solo argiloso seja ruim para a agricultura, mas ele é também muito utilizado na fabricação de diversos utensílios, certo? Tanto de construção, de moradias, também como utensílios também domésticos, ok? Um outro tipo de solo agora, né? Vimos o solo arenoso, o solo argiloso. Agora, nós iremos ver o solo do tipo humoso ou orgânico, tá? Solo humoso ou orgânico. Qual a característica desse solo, tá? Esses solos, no caso, são aqueles que contêm grande quantidade de matéria orgânica, tá? Como solos de matas e florestas, tá? Então, não por que solos de matas e florestas? O solo, no caso, humoso, vem de humus. O humus, no caso, não é formado a partir da decomposição de material orgânico, de material, no caso, restos de plantas e animais. Então, plantas e animais, eles são constituídos, no caso, por nutrientes, tá? Então, quando a gente morre, os minerais que constituem, né, os minerais que constituem, que formam o corpo desses seres vivos, acabam voltando para o solo, tá bom? Por isso, né, as matas e florestas têm grande quantidade de seres vivos, tá? Então, quando esses seres vivos, no caso, morrem, eles, no caso, os minerais que constituem, que formam esses seres vivos, acabam voltando para o solo novamente. E esse tipo de solo, em sua coloração, ele é mais escuro, ele é úmido e é rico em nutrientes e sais minerais. E ele tem boa permeabilidade, tá? Ou seja, ele, no caso, a quantidade de água que infiltra nesse solo é o adequado. Ele não deixa a água passar com muita rapidez, certo? Como o solo arenoso, e também ele não deixa o solo, no caso, ficar muito lamacento, tá? Como o solo argiloso, tá bom? Então, ele existe uma boa permeabilidade. Então, acontece o percurso, certo, da água em boa quantidade nesse solo. E esses tipos de terrenos, né, se falando em agricultura, esses tipos de terrenos, eles são próprios, tá, para a agricultura. Porém, certo, entretanto, isso não garante que esse tipo de solo pode ser utilizado em plantações sempre, certo? E que esse solo mantenha fértil.
Se uma plantação está ali direto, os nutrientes desse solo vão acabar, tá bom? Deixando esse solo, no caso, pouco fértil ou infértil, tá? Porque geralmente se está sempre plantando ali naquele local, então vai chegar um tempo que esses nutrientes vão se esgotar, vão acabar, tá? Então, nos solos humosos, então até determinado ponto, né, momento, o solo ele é fértil, mas se continuar persistindo no mesmo local a plantação, então em algum momento esses nutrientes desse solo vai acabar, tá? Então vamos lá. Solo humoso, certo? É um solo que tem boa permeabilidade. Quanto mais escuro, é um solo escuro, e quanto mais escuro for, quer dizer que mais material orgânico tem nesse solo. Ok? Então, vimos solo arenoso, solo argiloso, solo humoso. Então, vamos para o quarto, que é o solo calcário, tá? O solo calcário, ele é um solo tipo de regiões desérticas, tá? E ele apresenta grande quantidade de sais de cálcio em sua constituição. Quanto maior a quantidade de calcário no solo, maior sua permeabilidade. Porém, esse tipo de solo tem poucos nutrientes, o que prejudica o desenvolvimento das plantas, tá? Então, esse solo calcário aqui é um solo típico de regiões desérticas, tá? E ele é calcário porque ele apresenta grande quantidade de sais de cálcio, tá? Então, esse calcário aqui vem dos sais de cálcio, tá? E quanto maior a quantidade de calcário, maior a permeabilidade. Ou seja, se tiver pouco calcário, então esse solo vai ser pouco permeável. Se tiver muito calcário, então esse solo será muito permeável, tá? Então, a permeabilidade desse solo vai depender da quantidade de calcário que existe nele. Tá bom? Então, com isso, nós vimos os quatro principais tipos, certo, de solos, tá? Que são os solos arenosos, solos argilosos, solo humoso e solo calcário, tá bom? E como a gente estamos falando do solo e também se esse solo é adequado ou não para a agricultura, certo? Então, qual seria o solo ideal para a agricultura? Os solos mais adequados para a agricultura são aqueles que apresentam o quê? Boa proporção de areia e de argila, tá? Numa quantidade boa, né? Nem tanto de argila, nem tanto de areia, sim, certo? Mas em uma proporção legal. Essa proporção, essa composição de areia e de argila, ela possibilita a infiltração da água sem que o solo fique encharcado, tá? Facilitando a entrada do oxigênio necessário às raízes das plantas e a sobrevivência de bactérias e fungos decompositores de matéria orgânica, tá? Porque são bactérias e fungos que fazem a decomposição da matéria orgânica, tá? Os restos de animais e de vegetais. Porque no caso são os restos de seres vivos que fazem a parte do humus, que no caso produz o humus, que no caso é a parte orgânica do solo, a parte rica em nutrientes, tá? E além da boa permeabilidade, o solo para a agricultura não deve ser muito ácido, tá bom? E é importante que contenha sais minerais e humus na proporção adequada. Ou seja, os solos adequados para a agricultura são aqueles solos que apresentam proporções adequadas para o plantio, tá? Nada sem exagero, nem muita areia, nem muita argila, tá? Que precisa de oxigênio, que precisa, no caso, de bactérias e fungos para
decompor a matéria orgânica, certo? Ele não precisa, no caso, não deve ser muito ácido, tá? E que, em caso, tenha sais minerais e humus, tá? Na proporção adequada. Sempre na proporção adequada. Tá bem? Então, queridos, essa foi nossa aula de hoje, tá? Isso aqui estão as referências bibliográficas, onde foi tirado todas as informações dessa aula, ok? Então, hoje nós vimos o quê? O que são os solos, tá bom? Do que ele é formado, quais os tipos de solo, tá? E como esses solos, no caso, são adequados para a agricultura, né? Quais desses solos são adequados para a agricultura e o que esse solo deve ter para ser adequado para a agricultura. E também a interação, a relação que existe dentro desses solos, entre esses solos e os seres vivos, tá bom? Tem um exercício, ok, sobre esse assunto de hoje, tá bom? Façam o exercício, tá? E posteriormente iremos fazer a correção do mesmo, tá bom? Então, até a próxima, ok? Nós iremos, no caso, dar continuidade às nossas aulas, tá? Um abraço a todos e até mais.